Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma satisfação enorme revê-los sempre que podemos pegar a palavra de Deus e juntos compartilharmos. Aqui nós temos hoje uma lição muito bacana, que eu gostaria, antes de abrir essa lição, de convidá-los para uma oração. Santo Deus, nos conduza no estudo da Tua Palavra, ao buscarmos nela o sustento para a nossa fé. Nos capacite ao entendimento e a ter condições de praticar, Senhor. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Nos guie, nos conduza, nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O conflito por trás de todos os conflitos. Muito importante isso aqui, meus amados. Coisa linda, muito profundo. Enxergar e entender aquilo que nem tudo nós entendemos hoje, o que acontece por trás dos bastidores. É isso que nós vamos mergulhar nessa semana. Aqui nós temos Josué 10:14, algo muito profundo que diz: não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois desse dia, tendo o Senhor assim atendido a voz de um único homem, de Josué, justamente porque o Senhor lutava por Israel. Bom, coisa linda, meus irmãos, porque esse dia aqui foi ímpar na história. Lá nos dias de Moisés, quando houve da sarça ardente até o Egito e de lá para cá, demorou muito a chegar nesse patamar que Josué chegou, nessa comunicação de Deus com o homem. Moisés se tornou um grande amigo de Deus, tanto que ele morreu, foi ressuscitado e levado embora para o céu. Mas Josué, logo que assume o lugar, a liderança de Israel, ele era pajem de Moisés e se tornou agora o líder supremo de Israel, ele abraçou de imediato a sequência das orientações de Moisés
e exemplo de Moisés ao render submissão plena a quem de fato era o líder supremo, o grande Deus. Por isso que Josué expõe uma experiência muito mais evoluída e mais rápida dessa relação do ser humano com Deus, e no patamar com que Josué alcançou nesses dias aqui, então, ao entrar na terra prometida. No segundo tema, o príncipe do exército do Senhor. Estudarmos Josué capítulo 5, verso 13 a 15, isso aqui nos faz lembrar da sarça ardente, irmãos. Quando Moisés estava lá no deserto, lá de Midian, ali nos arredores da propriedade de Jetro, seu sogro, região da Arábia Saudita, né? Perto do Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, em cima, aparece aquele fogareiro da sarça ardente e uma voz que chama Moisés. Moisés sobe e chega até lá. E Deus pediu para ele tirar as sandálias, porque o lugar que ali estava se aproximando era um lugar que tinha sido santificado pela presença do Filho de Deus que ali estava. E aqui agora, novamente, o mesmo personagem, só que sem fogo, sem disfarce nenhum, cara a cara com Josué, simplesmente com uma espada fora da bainha, uma espada nua e uma extraordinária apresentação, e que Josué só perguntou para ele: você está lutando pelos de Jericó ou é por nós? E ele se identifica como comandante do exército de Deus na terra. E Josué cai com a cara no chão, e ao levantar foi solicitado o mesmo que foi solicitado para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está pisando aqui é terra santa, é lugar santo. Coisa incrível, irmãos, coisa incrível. Veja que o anjo não exigiu nada, ele só respondeu o que Josué perguntou. Para que ele respondeu, ele se prostrou e o anjo o orientou, que ao levantar-se era para tirar as sandálias dos pés. Está aí, meus irmãos, coisa extraordinária o que aconteceu ali. Moisés estava diante, cara a cara, do Filho de Deus, do Deus vivo, que desenrolou toda a operação, desde a sarça ardente, do Egito, de volta para o Sinai e até a terra prometida. Ele estava ali, diante dele, sem disfarce algum. E Josué o adorou fisicamente, não só em espírito e em verdade, mas fisicamente. Olha o padrão de sintonia que Josué desenvolveu durante a sua vida para com Deus. Coisa extraordinária. No terceiro tema, guerra no céu. Irmãos, aqui aparece alguns paralelos da história bíblica, onde a gente começa a enxergar por trás dos bastidores tudo o que acontece, coisas que nós não entendemos hoje, mas que Deus, de uma maneira ou de outra, está lutando por trás dos bastidores e nos conduzindo, mesmo sem a gente entender. Às vezes nos sentimos completamente derrotados, mas na realidade estamos apenas sendo preparados. Como aquele ouro que, quando encontra na natureza, está sujo, e ele só brilha e fica puro depois que vai no maçarico de mais de 1200 graus de fogo, de temperatura. E assim, às vezes, a nossa fé precisa ser provada também. E quem prova não são os seres humanos que nos provam, não. É Deus que nos permite passar por essas provas para que alcancemos o brilho necessário da conexão verdadeira, adorando a Deus hoje em espírito e em verdade, e amanhã, em muito breve, podemos abraçá-lo fisicamente, em verdade, plena e absoluta, assim que ele chegar nas nuvens dos céus. Como aqui estava tendo a oportunidade o próprio Josué, face a face, né? Agora aqui os paralelos que nós vamos observar. Nós temos aqui, por exemplo, Isaías 14, de 12 a 14, mostrando esse paralelo dessa guerra que teria tido no céu uma temporada atrás, mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, quando os nossos primeiros pais caíram. Aquela guerra relatada lá em Apocalipse 12, de 7 a 9. Nós vamos estar comentando também. Então, Isaías viu um lance daquela batalha quando então Lúcifer cai do céu.
Alguns estudiosos tentam atribuir isso ao rei de Babilônia e tal. Não tem nada a ver, não tem fundamento nenhum, nem teológico, nem bíblico, nem histórico. Tá? Apenas foi uma coincidência de um período em que estaria vivendo o profeta Isaías, que Isaías viveu de 740 a 701 a.C. E Isaías, inclusive, foi contemporâneo de um cenário que aconteceu antes dessa visão aqui, um pouquinho, antes da queda em si de Judá pelo rei de Babilônia. Isaías teria contemplado também, teria presenciado, assistido a invasão de Samaria, do reino do norte, das 10 tribos, lembra? Por Sargão II, por volta de 722 a.C., aonde cerca de quase 28 mil pessoas foram levadas cativas, espalhadas sobre a face da terra, nos dias dessa invasão que houve contra Samaria. Conta-se de 27.290 mil pessoas levadas cativas e milhares de pessoas que morreram nesse dia da invasão. E Isaías também foi contemporâneo agora, falando em si do tema, de Senaqueribe, esse mesmo rei que estava lá, sucessor do antigo Sargão II, agora Senaqueribe. Senaqueribe estava ali com 185 mil soldados diante do reino de Judá, que seguramente não tinha nem 20% desse volume do seu exército. E com um exército assombroso que já tinha dominado toda aquela região adjacente e aqueles povos adjacentes, e estava ali agora zombando do rei de Israel, zombando do Deus de Israel, zombando do povo de Deus. E o rei Ezequias, que estava ali, recebe o conforto através do profeta Isaías de que Deus ia lutar por eles. Não precisava de pôr a mão em arma nenhuma, em nada. Igualzinho o que aconteceu lá no passado, ou nos dias de Josué, dando as voltas no muro de Jericó. Esse personagem, o anjo do Senhor, exterminou numa noite com 185 mil soldados. O rei Senaqueribe, que fugiu desse cenário, quando chega lá na casa dele, os filhos dele matam ele. Não escapou ninguém. O outro cenário que aparece de paralelo aqui foi Ezequiel 28, de 11 a 19, que também outros querem atribuir isso ao rei de Tiro. Mas aqui a visão do profeta está por trás dos bastidores. Quem estava por trás do rei de Tiro? Satanás. Ezequiel viveu por volta do ano, entre o ano 592 ao ano 570 a.C. Engraçado como que esses caras viveram num período, tiveram visões extraordinárias, essa de Isaías da queda de Lúcifer, essa de Ezequiel da queda de Lúcifer também, lá na mesma batalha. Todos dois teve visões desses dias, a mesma visão que João, que viveu do ano 60 ao ano 100 da era cristã, teria tido lá em Apocalipse 12, de 7 a 9. Tudo se referindo a um período muito antigo, há 4.000 anos antes de Cristo aproximadamente, quando houve essa batalha no céu. Assim que os nossos primeiros pais caíram, desencadeou a batalha no céu. Nós sabemos disso porque lá em Apocalipse está dizendo assim, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, e Satanás. Olha o significativo aí. Serpente, Satanás, período do Éden. Referência teológica e bíblica de que teria acontecido lá. Nesse período, foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Eu ouvi, pois, uma grande voz do céu que dizia: chegada está a força e o reino do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, esse quadro nos mostra o quadro absoluto de quem vive na eternidade, né? Quem tem lá no céu não tem passado e nem futuro, tem presente, tem absolutismo. E aí está o desfecho da profecia.
Pelo que alegrai-vos vós os céus que neles habitais, né? Ficou livre do diabo, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa história relatada em Apocalipse 12 foi vista também por Ezequiel, foi vista também por Isaías. Muito curioso isso, né? A guerra no céu. E tudo por trás dos bastidores, Deus mostrando que luta por mim e por você. Assim Ele fez com Israel no passado e faz por cada um de nós. Continua nos protegendo e nos guardando, mesmo que não entendamos completamente como que acontecem essas coisas por trás dos bastidores. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, o Senhor é guerreiro. De fato, irmão, se nós estudarmos Êxodo 2, 23 a 25, 2, 12 e 13, 2, 12, 13 e 15, de 3 a 11, poderemos concluir seguramente sobre essa questão. Mas é curioso observar que tinha passado já 500 anos aproximadamente entre Abraão e esses israelitas aqui que estavam saindo do Egito para o Êxodo. Esses camaradas já misturaram um bocado das histórias reais contadas lá por Abraão, Isaac e Jacó, e o que veio diluindo na história da humanidade e no exercício da fé dessa população de religião hebraica. E misturaram muitas coisas, muitas crendices, no meio do que de fato era verdadeiro. E Deus precisou de um longo período para poder conseguir, não só durante o período da supremacia egípcia que oprimiu Israel durante 400 anos ali no Egito, mas também de um êxodo que preparou esse povo, que poderia ter concluído ali logo com 1 ou 2 anos na chegada na Terra Prometida, mas não, teve que vir mais 38, teve que durar 40 anos, porque eles não conseguiam apurar de fato, separar o erro da verdade, separar aquilo que é supérfluo na adoração daquilo que é de fato importante na adoração. Coisas semelhantes acontecem hoje em dia também, na era do cristianismo toda. Quantas crendices que já está misturada com o cristianismo e acontece tudo normal, né? Natal, por exemplo. Natal vem tem uma estrutura pagã. O povo fala que é o nascimento de Jesus. Jesus nasceu em dezembro, nem muito longe disso. Jesus nasceu num outro período muito diferente. Não tem nada a ver com o período de Natal, nada, passou muito longe. E Jesus não deixou nenhum tipo de orientação, de festança desse jeito, mas acabou virando tradição e o povo tudo reúne. Então eu considero o Natal uma tradição de família, um período que a família reúne para poder comemorar, confraternizar entre si, de estar todo mundo ali vivo e trocar presentes entre uns e outros. Mas do ponto de vista religioso, que até dentro das religiões vem árvore de Natal, vem um monte de coisa que não tem fundamento cristão nenhum, não tem fundamento bíblico nenhum, não tem base bíblica e muito menos teológica nenhuma. Isso é verdade. Então a gente tem mania, e é por isso que essas tradições acabam prejudicando muita coisa, muitas coisas que nós criamos de tradição dentro da igreja, de zelo desnecessário, foram os zelos que fizeram os contemporâneos de Cristo oprimi-lo, persegui-lo, exigir o assassinato dele. Esses fundamentalismos que tem para todo lado, em toda religião, sem exceção, existem fundamentalistas que não acabaram, existem fanáticos, existem desequilibrados, existem, né, muitas vezes, que fala de quente, esse Jesus está dentro do coração, e fala do morno e fala do frio, que Jesus está do lado de fora, batendo na porta para entrar. E o morno, inclusive, que ele está a ponto de vomitar. Está aí. Tudo por causa de quê? Por causa da mistura dessas crenças com as tradições. Por causa da religião de fachada, da hipocrisia religiosa. É por isso que muitos daqueles dias, como revela Apocalipse 16, 13 a 14, muitos estarão envolvidos com a movimentação mundial que os 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, comentados em Apocalipse 16, 13 e 14,
que vai de encontro aos reis da terra, os congregando em batalha, para ir contra o povo de Deus. É como se o mundo inteiro, nas vésperas das 7 pragas, se juntasse todo mundo contra o povo de Deus. E novamente, esse mesmo Senhor que é o guerreiro, o arcanjo Miguel, estará à nossa frente, nos protegendo, vai lançar as 7 últimas pragas, fecha a porta da graça, lança as 7 pragas, que no final desse ciclo de 24 horas, conforme Apocalipse 18:8 falou, que em um só dia cairão as pragas, pranto e dor, no final desse ciclo ele vem. E a hora que ele manifestar nas nuvens do céu, o bicho vai pegar. E aí essa população, como os de Jericó, que juntou tudo junto com o exército para tentar se defender quando os muros caíram, foram todos executados ao fio da espada, não escapou um sequer. Por isso que no 5º tema, o Senhor lutará por vocês. O registro de Êxodo 14, 13, 14 e 25 é exatamente o cenário exposto aqui para nós, irmãos. De Deus ter falado para Moisés: pode ficar tranquilo que eu vou lutar por vocês. Essa foi a orientação que Moisés deu para a sua liderança, a liderança do povo de Deus que estava então lá no Egito cativa. Essa mesma orientação que estou comentando do dragão e dos membros do mundo que estarão indo contra o povo de Deus, como os de Jericó tentaram ir contra o povo de Deus também, depois que viram os muros caírem, lá em Apocalipse 6, de 14 a 17, está dizendo que todos, naquele dia, quando vê o Filho do Deus vivo, porque ali ninguém viu, só Josué viu. Agora todo mundo vai ver ele nas nuvens do céu e vai pedir aos rochedos e às montanhas que caia sobre eles para esconder da face daquele que está sentado no trono, que é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir. Isso é o que está relatado aqui em Apocalipse capítulo 16, 14 a 17. Coisa terrível, irmãos. A terra prometida, irmãos, não foi adquirida por guerra. O que garantiu a vitória de Israel foi a queda dos muros de Jericó, que o Filho de Deus derrubou. Pediu que ele circulasse uma vez por dia durante 6 dias em volta de Jericó e tocasse as trombetas. E no último dia circulasse 7 vezes e os sacerdotes, os 7 sacerdotes selecionados, tocassem as trombetas, e agora com sonido constante, para que dentro dessa constância do sonido os muros se amontoassem no chão. Muros gigantescos que nenhuma nação daquele tempo era capaz de enfrentar, era capaz de transpor. Irmãos, foi uma desolação plena. A partir da queda dos muros, aí sim, o povo foi ordenado, um povo simples, despreparado para a guerra, foram ordenados e revestidos de poder para exterminar com os habitantes de Jericó. Nós, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, nós vamos ao encontro com ele nos ares. E segundo Tessalonicenses 2,8 fala que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, pelo resplendor de sua vinda. Ele lutará por nós. E nós estaremos indo para passar 1000 anos no céu e depois voltar aqui para esse planeta de novo, para ficar para sempre num novo céu e numa nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Aqui nós temos agora o 6º tema, a segunda melhor opção. Nos são apresentadas 2 textos bíblicos aqui, de Êxodo 17, 7 a 13, e o de Josué 6, 15 a 20. No primeiro, esse de Êxodo 17, 7 a 13, mostra que logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho e passaram pela experiência das águas amargas, como eles estavam recaindo na antiga apostasia, em querer esquecer de Deus, Deus teve que mostrar para eles de uma forma mais pessoal o que é depender de Deus, como é importante depender de Deus. Para eles exercitarem melhor a fé, Deus permitiu que os amalequitas viessem combatê-los para exterminá-los. E aí aparece a cena de que Moisés e Arão sobem para cima do monte.
Enquanto que Israel sem preparo nenhum, com pouquíssimas espadas que eles conseguiram trazer do Egito, na saída deles para cá, eles iam enfrentar um exército organizado agora. A luta se desencadeia ali no campo, e quando Moisés mantinha os braços erguidos, Israel ganhava. E quando Moisés cansava e baixava os braços, Israel perdia e morria homens de Israel. Eles tinham que entender com o próprio sangue o que é de fato significa confiar no Deus vivo. Por fim, Moisés, o dia inteiro durou aquela batalha, ele teve que sentar numa pedra para as costas não doer tanto, e outras pessoas, um de cada lado dele, tinha que estar segurando os seus braços para cima, para que Israel não perdesse mais ninguém. Que suador, que dureza, que forma difícil de aprender a ter fé e confiar em Deus, né, meus amados? Mas já o texto de Josué 6:15 a 20, que coisa, né? Uma conexão tão extraordinária de alguém que agora vê já logo a Deus e conversa com ele, e esse Deus some da frente dele de forma visível, e se invisível vai na frente dos sacerdotes que vinham tocando as trombetas. E ele, com o poder dele, fez com que os muros caíssem. Esse mesmo indivíduo, que algumas centenas de anos à frente, numa noite exterminaria 185 mil soldados de Senaqueribe de uma só vez. Coisa linda, hein? Essa segunda opção vale muito a pena, muito mais. Irmãos, nós precisamos de aprender a confiar em Deus, confiar no poder dele, porque ele é conosco. Por isso que Paulo falou um dia que o justo viverá pela fé. E viver pela fé nunca foi fácil, irmãos. Nunca. Ah, mas não é fácil, não tem vida fácil, é chorado, é suado, é amargo. Mas essa palavra do Deus vivo na boca, que parece doce como mel, no ventre é amargo como fel. Viver essa fé nunca foi fácil. Mas Deus é conosco. E faz com que a nossa vida se torne um mel, quando aprendemos a adorá-lo em espírito e em verdade. Ele falou para a samaritana, lembra? Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Presta atenção nesse detalhe. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E isso foi falado para a samaritana lá no poço de Jacó. E ressoa nos nossos ouvidos até hoje. Coisa linda, irmãos. Aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade, é nisso que dá. Josué, nessa confiança, irmãos, ele, sentado na frente do exército, acompanhando aqueles sacerdotes, só olhou com a certeza absoluta que ele já tinha, mas com expectação de uma curiosidade que não tinha lugar no seu coração para ser maior, de ver os muros racharem de cima e embaixo e desmoronar tudo, cair na altura do chão, em escombros. Só ficou a casa de Raabe em pé, que está construída colada no muro, geminada com esse muro, mas que saía acima do muro também, por onde, pelaquela janela que estava amarrada a fitinha vermelha, por onde ela teria descido aqueles dois espias e salva a vida deles. Aquela casinha foi a única construção que ficou em pé. O resto do muro todinho em volta da cidade toda desmontou no chão. Israel entrou e cortaram todos ao fio da espada sem perder um homem sequer. Pense nisso, amado. Adorar a Deus em espírito e em verdade é fé de altíssimo padrão. Sétimo tema, fé pura. Exatamente. Olha o que temos aqui em Patriarcas e Profetas, página 337. Deus havia lhes dado o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã, no tempo designado por ele, por Deus. Porém, por causa da sua desobediência, essa permissão tenha sido negada. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência restrita às suas ordens. Senhor Deus, coloque em nosso coração as tuas ordenanças, para que te sirvamos em espírito e em verdade,
e Tu possas nos conduzir aos nossos passos para que alcancemos a vitória em todas as barreiras de nossas vidas e que a nossa fé nos permita, Senhor, sermos vencedores. Conduza-nos em todos os caminhos que andamos, nos Teus caminhos, santificando-nos na Tua palavra e conduzindo-nos como luz no mundo e sal da terra, preparando outros também, auxiliando outros também ao mesmo preparo para um dia, em muito breve, abraçarmos contigo nas nuvens dos céus. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.